Olá, tudo bem? Seguindo com o estudo do livro, no vídeo anterior a gente falou algumas questões sobre o papel do Tibete e como que essa energia atua no mundo, né? Principalmente através do budismo tibetano. E essa questão do Brasil, né? Como que nós atuamos, né? Como que é a energia do Brasil atuando. Agora, nessa próxima parte aqui do livro, ele fala um pouco sobre o que eu citei uns vídeos atrás e até deixei um link do vídeo do próprio Marco Pogatnik comentando essa imagem. Eu não sei se dá para ver direitinho, tá? Então, aqui é o mapa da América Latina e toda essa questão das energias que entram pelos oceanos, pelo oceano Atlântico e pelo Pacífico, e o que acontece aqui dentro, né? Essa interação com toda a questão das pedras, das montanhas, das águas também, tipo Cordilheira dos Andes, né? Toda a parte montanhosa ali do litoral brasileiro, principalmente Rio de Janeiro, toda a questão das montanhas e pedras de Minas Gerais, as pedras também da região de Brasília, as águas da região de Brasília, e como que isso, né, funciona aí, passando por todos os outros estados e por outras regiões onde tem questões energéticas, que ele conseguiu mapear, né, porque todas as regiões vão ter algum tipo de energia, mas aqui a gente está falando de pontos principais que ele mapeou. Então, eu tenho um vídeo lá para vocês assistirem e eu quero trazer já para a questão de águas emendadas, que é em Brasília, certo? Eu ia falar Belo Horizonte, não tem nada a ver. Em Brasília, águas emendadas. Se vocês pesquisarem na internet, eu já citei isso. Tem documentários a respeito. E ali tem muitas nascentes de água. E é o encontro, né, de várias nascentes e também o direcionamento dessas águas para uma parte flui para o norte, bacia amazônica, outra parte para o sul, em direção à Argentina, para a bacia do Rio Prata, indo ao encontro do Rio Paraná. Uma outra atravessa o Planalto, rumo ao leste, em direção ao Atlântico, unindo-se ao Rio São Francisco. Então, aqui nesse livro, ele fala um pouco dessas questões que o circuito das águas também tem, de integração com águas subterrâneas, essas águas que a gente vê em superfície e que elas estão recebendo águas, né, de chuva, tudo, e águas que vêm de correntes, de ventos e tudo mais, e a interação dela com correntes subterrâneas que chegam aos principais rios do Brasil. Então, mostra essa questão da água, a importância que a água tem e as informações que estão gravadas nessa água, como que elas seguem por todo o continente, no caso que ele está falando, mas se a gente for analisar outros continentes, isso acontece também, e como isso chega para nós, essas águas chegam para nós, e as informações que essas águas trazem para que a gente possa atuar em através de nossos processos criativos, atuarmos na vida prática, né? O que a nossa missão, estando encarnados aqui, tem relação com as informações que vêm dessas águas. Isso ele trata um pouco melhor no livro A Caminho do Novo, mas aqui, né, depois que a gente lê O Caminho do Novo, a gente consegue entender algumas questões dessa importância da água. E daí, falando isso, né, o que acontece? A água de águas emendadas, ela é uma água que ela tem origens e energias cósmicas. As energias que banham essas águas, elas vêm do céu. Circuito das Águas Mineiro. Informações telúricas, tá? A maior parte delas. Então, a gente tem aí o contrapeso disso, certo? Então, informações que vêm do interior da Terra, que a Terra manda para nós. E, claro, que vão ter lugares que essas águas se encontram, essas informações se interconectam.
O significado de águas emendadas para o templo da paisagem brasileiro está no fato de que neste local as águas recebem uma qualidade peculiar que eu descreveria da melhor maneira como sendo uma informação cósmica. Vejo no local uma ampla coluna de luz que desce para a terra e informa a água nascente com a qualidade mencionada. Com essa informação ou qualidade especial, as águas são então conduzidas para os rios Amazonas, Paraná e São Francisco, que redistribuem essa informação por todo o Brasil. Como que isso acontece? E daqui tem um trecho assim bem interessante que depois é citado, né, anos depois, no artigo de um professor da UNB, da Universidade de Brasília. A água não é apenas uma massa amorfa. De acordo com sua descrição científica mais moderna, trata-se de um cristal líquido com uma inacreditável capacidade de armazenar e transmitir informações. Deste modo, a água que nasce em águas emendadas, num ponto em que uma coluna de luz excepcional vinda do universo incide sobre a Terra, armazena em si esta informação cósmica afluente e a transporta consigo para os 3 rios mencionados. Por meio dessas 3 vias de acesso ao oceano, esta informação ou qualidade armazenada na água é transmitida à paisagem. Assim, ela cabe a todo o país. Embora as águas emendadas se diluam sempre mais ao longo do percurso, a informação armazenada não se perde. Ao contrário, segundo o princípio homeopático da potenciação, ela se torna cada vez mais forte e penetrante. O objetivo do nosso relato é fazer com que o templo da paisagem brasileiro, de qualidade feminina ligada à água, Yin, apareça gradativamente na nossa consciência. Isso, porém, não é possível sem nos dedicarmos também a São Lourenço, ao Circuito das Águas e ao Matutu. Aqui a gente fecha o capítulo 4, certo? Parando na página 21. E o que é essa questão toda? Nós, né, a partir do momento que a gente tem consciência de como essas energias funcionam, isso, né, está no nosso mental concreto, apesar de talvez a gente não entender totalmente, mas a informação está aqui, né? O dado está aqui. A gente não tem ainda isso fluindo no nosso inconsciente, mas a partir do momento que a gente tem isso como informação, a gente pode passar a imaginar como é que isso funciona. Imaginar esse fato aqui específico primeiro, e depois a gente começar a olhar para as águas pegando essa lógica. Então, se existem lugares onde tem fachos de luz vindos do cosmos que banham aquela região e as águas daquela região se espalham através de rios, através de canais subterrâneos, através das chuvas também, né? Então ali a água evapora e as nuvens vão se formar e vai chover em outro lugar. E essa luz que veio do cosmos, ela banhou essas águas com informações. Então, quando a gente pensa nas bênçãos de Deus, como que nós recebemos, né? Se sua crença é em um ser cósmico, uma energia cósmica, tudo bem, né? Então, essa energia cósmica, como é que isso nos banha? Diretamente, né? Pelos canais que nós temos ligados ao cosmos. Então, isso vem para nós, mas também vem para nós de outras formas. Então, a gente é banhado por essa energia cósmica o tempo inteiro, de várias formas. E essas energias, elas mandam também informações, não é só bênçãos, né? Manda informação, né? Uma informação que chega pode ativar em mim algo de vidas passadas e a partir disso eu desenvolvo uma determinada habilidade de uma forma mais fácil. E essa habilidade é uma habilidade que eu já tive no passado e agora ela vai servir para eu ajudar pessoas, para eu melhorar a minha vida, para eu apoiar coisas. Então, se a gente olha todo esse âmbito e a gente começa
a trazer isso para a nossa vida prática, a nossa crença, a nossa consciência ajuda também com que esses processos funcionem de forma mais ativa. Porque nós somos co-criadores da realidade. Então, a partir do momento que a gente começa a colocar a nossa intenção, a gente começa a beber uma água com a intenção de receber esses eflúvios. A gente passa perto de um rio, abençoa esse rio, mas ao mesmo tempo agradece por ele estar passando na nossa região e nos enviando informações. Então, a gente começa a gerar um ciclo, né, uma energia, e estamos conectados à energia cósmica do universo, ao fluxo energético que existe na Terra e que nós nem sempre temos noção disso, certo? Então, o que ele diz? Que, né, o principal dele estar descrevendo tudo isso é para que a gente entenda, para que a gente saiba e que a gente agregue isso ao nosso dia a dia. Então eu acho isso assim incrível, né, quando a gente começa a pensar dessa forma. Bom, o vídeo já passou assim muito o padrão de todos os vídeos anteriores. A informação ficou, a história ficou interessante, eu me empolguei, mas a gente segue essa conversa em um próximo vídeo, tá bom? Gratidão pelo seu tempo.